Bem, vamos começar então, tá, gente? Hoje, então, é a nossa terceira aula, tá? Vocês vão notar que eu já coloquei material lá dentro do AVA, do ambiente virtual. Já coloquei todo o nosso material. Inclusive, eu coloquei um cronograma, aonde eu coloco os dias de prova, tá? E também os dias de trabalho e entrega de trabalho. Os trabalhos também já estão lá, certo? Para quem quiser já fazer, me entregar antes do tempo, podem ficar bem à vontade, tá? Mas tem prazo lá para entrega dos trabalhos. O primeiro trabalho, a entrega dele é no dia 3 de setembro, tá? Me enviar por e-mail, certo? Quero trabalhos caprichados, tá, gente? Trabalhos bem, bem organizados, certo? E eu quero que vocês coloquem que vocês leiam, busquem informações a respeito do assunto e, e coloquem assim ó, como vocês estão entendendo, sabe? Como vocês entende o que está sendo pedido. Ah, eu vou ler um artigo, vocês podem ler um artigo e colocar lá, mencionar que vocês, conforme o artigo do autor tal, quer dizer isso, isso e isso. Coloquem com as palavras de vocês, da forma que vocês entenderam realmente. Por que isso? Porque depois vocês terão TCCs, tá? E os TCCs de vocês vai exigir que vocês coloquem muitas vezes a percepção de vocês a respeito do que vocês leem, certo? Então, assim, ó, todo o material está lá. Daí alguém vai me dizer, ai, prof, não tem o material da aula 3. A aula 3 não está lá. Por que a aula 3 não está lá? Porque a gente ainda está dando continuidade na aula 3 agora no 2, tá? A aula 1 e 2 também é a aula 3, que hoje a gente vai estudar, que nós vamos repassar, que é missão, visão e valores, tá? Aqui vamos falar sobre organização estrutural, missão, visão e valores. E na semana que vem a gente vai falar sobre organização do trabalho, certo? Onde está o cronograma no AVA? Não achei. Deixa eu te mostrar. Aula. Uau! Onde foi parar meu cronograma? Olha, talvez eu tenha me passado, porque eu coloquei o cronograma hoje à tardinha. Deixa eu anotar aqui, tá? Porque ele tá num pendrive. E aí eu coloco o cronograma lá dentro para vocês. Amanhã de manhã já vai estar lá, tá bom? Não se preocupem. Eu vou só colocar um lembrete para amanhã de manhã cedinho eu colocar o cronograma lá dentro. Achei que eu tivesse colocado hoje, eu acho que eu estava com oscilação de internet hoje e de repente eu achei que carregou e não carregou. Mas amanhã de manhã já vai estar lá, tá? A nossa primeira prova vai ser no final do mês, no dia 31 de agosto, tá? Na semana que vem, a gente ainda vai ter a aula que vai de material que vai cair em prova. E aí eu vou falar para daí eu vou repassar com vocês qual é o material da prova, tá? Que são as aulas até semana que vem, certo? E todas essas aulas já estão disponíveis lá dentro do AVA, desculpa. É a aula 1, 2 e 4. Essas são as aulas do material que vai cair na avaliação, certo? Então, a gente vai dar continuidade hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre
organização estrutural, como se estrutura as organizações, tá? E entrar numa parte muito importante da administração, que é missão, visão e valores, certo? Para alguns alunos, talvez não seja nenhuma novidade falar de missão, visão e valores. Para quem já teve aula comigo em RH, passou por isso, tá? Para quem já teve também a aula de fundamentos, também já passou por missão, visão e valores. Como missão, visão e valores ela é o norte de uma organização, certo? Começa por aí, então ela acaba sendo o alicerce para a organização se encontrar no mercado. Aí depois a gente fala, mas planejamento estratégico não é o norte da organização? É sim, depois que a empresa já estiver estruturada com outras ferramentas, tá? Porque a missão e visão e valores é o que vai nortear aonde a organização quer chegar. O que essa organização valoriza, certo? Então, missão e visão e valores é algo extremamente bem importante para uma organização, certo? Então, eu começo no material dando uma lembrada do que é a disciplina de introdução à administração, que talvez quem já fez fundamentos já passou. Qual é o propósito do estudante em conhecer introdução à administração? É conhecer todos os fundamentos, todas as teorias, quais são os processos organizacionais para que as organizações sejam geridas, certo? Para gerir as organizações. De que forma? O gestor tem que saber de que forma que ele vai administrar, certo? Como eu falei desde o início, que a administração não é uma ciência exata, né? Então, muitas vezes, falei aula passada isso, tá? Os princípios serão comportamentais. O mercado vai mudar, a forma de eu administrar também vai mudar, certo? Então, se eu estou no mercado em crise, eu vou adaptar a minha organização para que ela se ajuste a este mercado. Se o mercado está propício ao consumo, eu vou fazer com que a minha organização se ajuste a esse mercado de consumo. É assim que funciona. Então, muitas vezes, a organização é meio atemporal, depende, né? Depende, não é uma técnica muito exata, como eu falei, não é uma receita de bolo. Depende de como o barco está navegando, certo? Aonde eu tenho que puxar um pouco o freio, de que forma que eu tenho que dar uma segurada nos meus processos, nas aquisições, nas contratações. Então, tudo isso envolve, né, o princípio da administração, o ato de administrar. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que falava de uma empresa muito antiga, né? E onde dizia assim, que a empresa parou de fazer tal produto no ano de 1975, tá? Aí, porque ela passou, a empresa acabou passando para mudou o ramo, certo? Por quê? Aí eu disse assim, nossa, mas daí ele sai de um produto que estava dando tão certo, né? Para entrar num produto, para começar a fabricar um outro produto que eles nem tinham tanto conhecimento assim. Mas daí eu fui mais a fundo na história daquela organização e o que eu percebi? Que havia dado um problema de qualidade num dos produtos deles, e lá na década de 60, final de 60, pode-se dizer que foi um dos primeiros recall que aconteceu no Brasil. Então, a organização teve muito prejuízo, e isso levou os gestores daquela época a tentar um outro ramo, porque daí eles viram que quando acontece isso num produto muito complexo, né, a tendência e a probabilidade de dar um erro aonde esse erro vai se transformar num prejuízo é muito grande. E naquela época eles não tinham essa noção, né, de que eu fabricando um produto que não está de acordo com a qualidade do produto, eu vou ter que trazer ele de volta e vou ter que repor esse produto no mercado. E tudo aquilo que eu trouxer de volta vai ter problema. E é prejuízo, porque eu não vou conseguir, muitas vezes eu não conseguirei reaproveitá-lo. Então, por isso que entra
A administração, com o planejamento, com o controle, com a liderança, com os administradores em cima, organizando todo o sistema interno de uma empresa, para que se acontecer esses problemas, eu já tenho uma solução para eles. E muitas vezes eu já ter uma estatística de que estou fabricando 1.000 unidades de um produto e eu tenho que considerar que 10%, aí vai ser um cálculo que os engenheiros, né, de produção dessa organização vão fazer. Eu tenho que calcular que 10%, 5% serão quebra ou serão problemas de qualidade. E até que ponto isto afeta o faturamento da minha empresa, afeta o nome da minha empresa, afeta a qualidade da minha empresa, qual é a margem que eu consigo trabalhar. Então, o que é isso? Isso nada mais é do que planejar. Isso é o planejamento dentro da organização. Eu vou planejar, eu vou organizar, eu vou dirigir e vou controlar. De que forma? Planejando que 10% dos produtos tenham problema. Vou organizar para que esses 10% não atrapalhem a minha organização, a minha empresa no mercado. Vou liderar a minha equipe, né, para que eles criem soluções para esses problemas. E eu vou controlar essas soluções para que isso não se repita. Porque um problema não pode ser repetitivo, né, gente? O que a gente tem que ter em mente é assim, ó, o problema de qualidade que eu tive esse ano, ele não pode se repetir o ano que vem. Pode ter um outro problema, mas o mesmo não pode. Porque daí significa que a minha organização não está organizada, está faltando liderança e controle. Eu posso até planejar, eu tenho um planejamento muito bom num setor chamado controle de qualidade, mas eu preciso organizar esse controle, esse setor, esse controle para quê? Para que problemas não se repitam, os mesmos problemas não se repitam, os mesmos erros não se repitam. Então, eu preciso investir dentro da minha organização para isso, certo? Então, cada nível, cada área da minha organização, ela precisa ter bons líderes, né? E que esses bons líderes sejam suscetíveis à crítica. O que é a crítica? Que é o controle, o planejamento, é a organização, é saber que precisam encontrar soluções para os problemas da organização. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a administração tem 2 objetivos principais hoje, né? Que é promover a eficiência e a eficácia nas empresas. E o que é eficiência e eficácia? Eu falei lá na primeira aula, né? Que a eficiência é quando você faz corretamente as coisas. Existe um padrão e eu faço aquilo corretamente. E a eficácia é quando eu faço a coisa certa, quando eu planejo, quando eu organizo, quando eu estou controlando a minha organização, me antecipando aos problemas. Eu vou criar um problema, mesmo que ele nunca venha existir, eu já tenho uma solução para ele, caso um dia ele venha aparecer. Então, a eficiência é você contratar uma pessoa para solucionar o problema. Alô, Graziela, é o seguinte, ó. Eu comprei um produto de vocês e eu fui testar ele agora e ele não ligou. Aí eu vou solucionar o problema. Vou dizer, ó, a senhora não se preocupe, nós vamos fazer a troca do seu produto, a gente vai recolher o seu produto e vamos repor por um outro. Infelizmente, nós tivemos um problema de qualidade num lote e a gente vai fazer a reposição. Solucionei o problema. Agora, isso é eu ser o quê? Eficiente. Agora, o que é eu ser eficaz? É eu me antecipar a esse problema. Se acontecer um problema que tal produto venha a não ligar, o que nós temos que fazer? Lá onde a gente produz, não atacar onde a gente está produzindo, para corrigir esse problema lá, e não depois que ele chega no consumidor. Porque daí é solucionar o problema, mas a antecipação é a eficácia. Por isso que a eficiência, a gente fala que normalmente fica para a parte mais operacional da empresa, aquelas pessoas que vão trabalhar no dia a dia, no contato com o cliente, no contato com o consumidor. E a eficácia acaba ficando mais na gestão,
mais para cima um pouco no nosso organograma. Eles é que vão se antecipar aos problemas, criando soluções junto com a equipe deles, obviamente, né? Criando soluções para que esses problemas não venham a acontecer, né? E que a empresa tenha um aumento de lucro, certo? Porque eu vou tentar minimizar o custo da minha organização. Ah, comprei um produto e ele não ligou. O que eu vou pensar? Eu tenho que diminuir custo para minha empresa. Eu vou pensar assim, a senhora manda ele pelo correio. Aí eu imagino, não, eu tenho um vendedor lá naquela região e esse vendedor vem a cada 6 meses aqui na minha empresa. Eu sei que esse produto está com problema. O dia que ele chegar aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu vou gastar com correio? Não, eu vou dizer, olha, nosso vendedor vai passar por aí, vai recolher o produto da senhora e a gente vai repor. Então, só vou ter um custo de envio de um produto novo. O outro, eu aproveito, né? Eu aproveito que em determinada data aquela pessoa venha para a minha organização. Então, eu estou diminuindo o custo. Agora, o líder precisa aumentar os custos. Então, assim, ó, eficiência e eficácia dentro de uma organização é de extrema importância. Mas aí eu estou lá no meu dia a dia e eu não consigo lembrar, né, o que significa realmente eficiência e eficácia. Eu não estou conseguindo lembrar. Aí você vem aqui e lembra desse slidezinho, ó. Eficiência, fazer certo a coisa, certo? Cumprir padrão, cumprir o sistema de qualidade, né? Ser responsável dentro da sua organização pelas suas tarefas, isso é ser eficiente, certo? E a eficácia é o quê? Fazer a coisa certa, tomar decisões, nortear a organização através da missão, da visão da empresa, ser uma pessoa estratégica dentro da organização. O que uma pessoa estratégica faz dentro de uma organização? Uma pessoa estratégica numa organização, ela gera lucro dentro de uma organização. E aí vem aquela pergunta, mas aí as organizações só têm que pensar em lucro? Gente, sim, as organizações precisam pensar em lucro. Não existe organização nenhuma, empresa nenhuma, seja ela familiar, seja uma MEI, seja uma grande empresa, seja uma empresa com fins filantrópicos, não existe empresa que sobreviva no mercado sem gerar lucro. O que é o gerar o lucro? É pagar os meus custos e sobrar dinheiro. É assim que isso é o lucro. É pagar os salários de todos os meus funcionários em dia, é fazer com que isso aconteça, pagar as minhas contas e fazer sobrar dinheiro. Toda organização precisa que precisa de lucro para poder sobreviver. Ah, mas é uma ONG sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos significa o seguinte: uma empresa sem fins lucrativos. Que o lucro dessa organização não vai para nenhum acionista. Por exemplo, eu e a Claudete somos sócias dentro de uma organização. A gente foi lá no final no balanço, né, do ano, e nós vimos que a nossa empresa gerou, nossa, muito lucro, que beleza. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos destinar um pouco desse lucro para dentro da nossa organização e vamos destinar aquele lucro para quem? Para nós, porque pessoa física, porque nós somos os donos, nós somos os acionistas. Então, nós vamos pegar um pouco desse lucro para nós, certo? Isso é uma empresa normal, privada. Agora, uma empresa sem fins lucrativos, tá? Que geralmente são empresas mais filantrópicas, são colégios, universidades, né? Por que essas empresas são sem fins lucrativos? Porque todo o lucro gerado deve ser reinvestido, tá? Dentro da organização. Não existe acionista para dividir esse lucro.
ela precisa reinvestir dentro da instituição, dentro da organização. Por isso que muitas entidades, por exemplo, universidades, vamos pegar um exemplo, tá? A Unisc aqui em Santa Cruz, ela é uma empresa sem fins lucrativos, tá? Ela é uma empresa filantrópica. Todo o dinheiro que a Unisc ganha, ela vai pagar os funcionários, pagar todos os custos de funcionamento da instituição e o lucro que gerar, ela vai reinvestir lá dentro. De que forma? Comprando mais material para cursos, aumentando a grade de cursos, contratando mais professores, né? Aumentando o seu patrimônio físico para acomodar mais cursos ou dar mais ou até melhorar os cursos, né? É isso que ela faz. Então, ela não tem um dono para quem ela precisa dividir este lucro, certo? Isso é uma empresa sem fins lucrativos, certo? Então, todo o princípio de um bom administrador, tá? Todo bom administrador segue alguns princípios gerais. O que são esses princípios gerais? Lá em Fundamentos, a gente estuda um pouquinho mais esses princípios gerais, porque eles foram criados, tá? Por Fayol, e esses princípios da administração são muito importantes para uma organização, que é principalmente começar dividindo o trabalho e especialização, ou seja, eu, Graziela, sou boa na comunicação, mas eu não sou boa no sistema. Então, eu não posso ser colocada lá para trabalhar no sistema. Eu preciso ser colocada em um outro lugar, aonde a minha especialização vai ser melhor aproveitada. Então, eu vou permitir que a especialização das pessoas sejam úteis em alguma atividade dentro da organização. Se eu não entendo nada de contabilidade, como que eu vou trabalhar dentro da contabilidade? Certo? Então, isso é dividir o trabalho por especialização de pessoas. Autoridade e responsabilidade, que é aquela pessoa, é a autoridade e o direito de poder dar ordens e de exigir obediência. Talvez hoje soe um pouquinho estranho isso, mas existe, a gente tem dentro da organização, dentro da constituição dela, do organograma, pessoas que exercem um pouco mais de autoridade e mais responsabilidade dentro da organização. E isso precisa ficar muito bem definido dentro da organização, certo? É necessário que isso fique definido. Se o fulano, ele é um líder, ele pode exigir, ele pode cobrar, certo? A hierarquia, isso é a hierarquia, acho que tem alguém querendo participar, só um pouquinho. A Júlia está entrando. A gente precisa determinar, certo? O que é quem vai ter a hierarquia, nós precisamos determinar isso, e a gente precisa deixar isso bem claro, certo? Nós precisamos... Deixa eu só fazer uma pergunta, Júlia Freitas. Eu não te achei na chamada. Tu entra com o nome de outra pessoa? Não, tá, Júlia Domingues? Deixa eu ver. Ana Júlia... Emily, Tiago, Luana, Jean... Não, mas eu vou colocar você aqui. Vou te incluir na chamada, tá? Júlia Freitas. Então, é necessário que eu deixe muito claro, né, que a minha organização, ela tem um processo hierárquico. E o que esse processo hierárquico vai trazer? Ele vai crescer junto com a organização, junto com o volume de responsabilidade de cada cargo da organização, e ele precisa ser respeitado. Se existe essa hierarquia, precisa ser respeitado. A unidade de comando é quando a organização tem só um líder, sem qualquer outra escala hierárquica. Por exemplo, isso acontece muito em empresas pequenas. Tem um dono, né, e o restante são gestores, certo? Então, assim, só existe um gestor e o restante são auxiliares. Então, já fica mais simples. Só que daí, para grandes empresas, essa unidade de comando já não funciona. Porque daí grandes empresas precisam ter mais, ter uma escala maior de hierarquia, tá?
Quando a gente fala do princípio da amplitude administrativa, a gente está querendo dizer que existe um número de colaboradores para cada liderado e para cada líder. Quanto mais especializado aquele colaborador for, é menor a amplitude dele, ou seja, é melhor para quem vai liderar. Porque quanto mais especializado eu for naquilo que eu estou fazendo, é melhor para o meu líder poder, abre aspas, né, controlar as tarefas dentro do meu setor de trabalho, certo? E outro princípio é a definição do quê? Das responsabilidades que cada um vai ter dentro da organização. Essa definição, ela precisa estar escrita. De que forma? Num padrão. Eu tenho que saber que eu vou entrar dentro dessa organização e eu vou trabalhar com contabilidade ou vou trabalhar dentro do RH e quais serão as minhas tarefas. Isso precisa estar bem definido, de preferência por escrito, certo? É dessa forma que a organização vai estabelecer bons princípios para poder criar o seu organograma, certo? Então, como eu falei ali no início, as empresas se constituem, né, dependendo do que ela faz. Se ela produz, se ela comercializa, se ela tem objetivo do lucro, se ela tem do lucro para acionistas, se ela tem sem fins lucrativos, se ela é uma ONG, se ela é filantrópica, tudo isso, as organizações elas vão se denominar no mercado. Aqui exemplos de algumas, né, de algumas organizações, né, e muitas delas, sim, com fins lucrativos, a grande maioria, principalmente bancos, indústrias, né, e algumas que não têm fins lucrativos, que elas estão ali para reinvestir dentro da própria organização. Então, assim, essa constituição vai depender de que forma a empresa quer se colocar no mercado. Se ela quer se colocar, se eu, como empresário, quero abrir uma empresa e me colocar no mercado para ganhar dinheiro, ou eu quero reinvestir dentro da minha organização para prestar um serviço à comunidade, para reinvestir dentro da minha comunidade, para fazer um papel mais de responsabilidade social. Então, eu preciso, né, primeiro eu preciso definir qual vai ser o objetivo da minha organização no mercado, certo? A gente pode categorizar essas empresas, essas organizações em 3 setores dentro da economia, tá, gente? São 3 setores. Qual é o setor primário? Primário é aquele lá, o primário mesmo, é a agropecuária, que vai envolver o quê? A exploração do solo, o cultivo, a criação de animais, principalmente no que se trata de alimentos, né? Hoje, no Brasil, esse número já aumentou um pouquinho, esse meu número aqui está meio defasado, tá? Mas o setor da agropecuária, ele é responsável por mais de 30% do nosso produto interno bruto, do nosso PIB. A agropecuária se tornou extremamente essencial para a economia brasileira, extremamente essencial, certo? Depois vem o setor secundário, que envolve o quê? A indústria, que transforma aquela matéria-prima, que transforma o leite que a agropecuária produz lá com a vaquinha, em leite industrializado para ir para onde? Para os mercados. Esta indústria, ela representa hoje no Brasil em torno de 26% do nosso PIB, certo? Por que caiu um pouquinho? Porque tem uma onda positiva, tá? Aí no mercado, que vocês já ouviram e ficam sabendo, em que as pessoas estão evitando muitas vezes o consumo de produtos muito industrializados. Ah, mas isso ainda é muito pequeno. Sim, é muito pequeno, mas tem muita gente que está tentando evitar. Por mais que a nossa vida esteja lotada de produtos industrializados, tudo é industrializado, a gente acaba a gente produz muito lixo industrializado, está existindo uma onda positiva onde as pessoas estão tentando pegar o que é mais bruto, certo? Ao invés de comprar o leite da caixinha, vou comprar o leite lá do produtor rural.
Então, por isso que a parte da indústria acabou, né, dando uma quedinha, mas foi pouca coisa, certo? Mas a pecuária aumentou mais. O setor terciário, que é responsável hoje por mais ou menos 55% de todo o PIB brasileiro e emprega o maior número de pessoas que são economicamente ativas no país com carteira assinada, é o setor de comércio e serviço. E isso cada vez aumenta mais. É aquele que a gente, é aquele setor onde se vende os produtos, se vende o serviço. Educação, saúde, transporte, turismo. Turismo cresceu muito, viagens, hospedagens. Antigamente as pessoas iam se hospedar, levavam uma barraca. Hoje as pessoas têm pousada, hoje as pessoas liberam as suas casas para que as outras se hospedem. O famoso Airbnb, né, gente? Então, assim, ó, cresceu muito esse setor terciário, muito. E principalmente, eu não sei vocês, se vocês já perceberam, mas se não perceberam, eu vou dar um toque bem importante. O setor de logística foi um setor que cresceu muito, principalmente no período pandemia, pós-pandemia. Por que cresceu muito o setor logístico? Porque as pessoas passaram a adquirir mais coisas pela internet, pelo meio virtual. Então, o setor de logística cresceu muito. Hoje, as pessoas pedem o número de pessoas que pedem comida em casa, lanche em casa, é muito maior do que há 3 anos atrás, antes da pandemia. É muito maior. Tanto que cresceu muito dentro desse setor terciário de serviços, uma profissão chamada motoboy. Né? Vocês, antes da pandemia, vocês viam muitos motoboys na rua? A gente via, mas eram muitos. Hoje são muitos, 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 uma profissão que ainda carece um pouco de regularização, mas é uma profissão que muita gente acabou optando, tá? Em alguns momentos até para ter uma segunda renda, né? Principalmente no período de pandemia. Outro setor que cresceu, outra profissão que cresceu muito, motoristas particulares de aplicativo, né? Antes a gente precisava de um táxi, a gente ia na esquina da casa ver se tinha um ponto de táxi ali, ou ponto de táxi mais próximo. Hoje a gente tem um aplicativo no celular e nós temos o quê? Uber, nós temos 99, nós temos Garupa, nós temos diversos aplicativos que o carro vem na porta da nossa casa nos buscar. Então, isso cresceu muito. Então, esse setor de comércio e de serviços aumentou bastante. E ele é o setor que mais emprega no Brasil. É o setor terciário. É esse setor de comércios e serviços, certo? Então, a gente falou aqui em categorias da economia. Como que a gente vai colocar a nossa empresa dentro da economia do nosso país? Como que eu vou colocar? Se eu planto alface, eu me coloco no setor primário. Se eu fabrico roupas, eu entro no setor secundário. Se eu vendo a roupa, eu me coloco no setor terciário. É dessa forma. São setores da economia, gravem isso, certo? Depois, a gente fala dos agentes econômicos. O que são os agentes econômicos? São aqueles que são agrupados dentro desses 3 setores. Dos setores que a gente falou ali. Os agentes econômicos que impulsionam o setor. O agente econômico que impulsiona o setor primário, agricultura, pesca, mineração, tudo que é bruto. O agente econômico que impulsiona o setor secundário, a indústria, a construção. É esse agente que emprega e que produz dentro do setor secundário. Qual é o agente econômico dentro do setor terciário? São os serviços, o comércio, o transporte, os bancos, a logística, o turismo, certo? Esses, então, são os agentes econômicos que estão dentro das categorias da nossa economia. Agora, quando a gente fala em setores da sociedade, é um pouquinho diferente,
certo? Quando a gente fala na sociedade, qual é o primeiro setor da sociedade? Digamos que isso seja um organograma. O primeiro setor da sociedade é o Estado, é aquele que rege as nossas leis, são os nossos governos, são os nossos, é o nosso legislativo. Esse é o primeiro setor da sociedade, é o que cria as regras para que a gente possa seguir, é aqueles que criam as leis para que a gente possa cumprir. O segundo setor é o setor de mercado, de comércio, indústria, cooperativas, de serviço, é o setor privado. É aquele setor que não tem a influência de governos, é o setor privado que vai movimentar a nossa economia dentro do segundo setor da sociedade. Qual que é o terceiro setor? São aquelas organizações não governamentais, que a origem dela é privada, mas o fim é público. Como assim? Associações, fundações, escolas, que a origem delas é privada, mas o fim dela é para atender o público coletivo. O segundo setor, a origem é privada, o fim é privado e ela visa o lucro. E o primeiro setor, a origem é pública e o fim dela é público. Tudo que eu faço é para as pessoas da sociedade, certo? Esses são os setores da sociedade. Isso aqui é só para conhecimento, tá, gente? Não se preocupem que eu não vou fazer essa pergunta em prova, tá? Porque eu sei o quanto isso é difícil para a gente poder guardar, mas é bom a gente ter esse conhecimento, certo? Que o segundo setor da nossa sociedade, que basicamente é onde praticamente todos nós estamos inseridos, tem origem privada, uma pessoa investiu dinheiro lá para fazer, para construir, o fim é privado, ou seja, ela vai gerar o lucro para acionista, para sócios, enfim, é o segundo setor, certo? Aqui está dividido como que o que impulsiona a economia do nosso país. Um bom administrador precisa saber que a indústria hoje tem uma parcela muito grande, que a tecnologia da informação está crescendo cada dia mais, principalmente com esse fenômeno aí agora de mercado, que é o ChatGPT, que é inteligência artificial. Eu não sei se vocês já estão a par do que está acontecendo, mas é bom vocês ficarem, tá? Por quê? Porque isso vai ser importante para o futuro de vocês. O nosso futuro, principalmente, a inteligência artificial veio meio mesmo para ficar. Então, a gente tem que cuidar muito com isso e a gente tem que saber utilizar ela, certo? Então, a tecnologia e a informação está crescendo muito e é um setor defasado no Brasil. Hoje se forma pouquíssimos profissionais na área de tecnologia e informação para a necessidade que o mercado tem. O mercado tem muita necessidade e faltam profissionais. Então, é uma área que está carente de profissionais. Seria uma área até para investimento. Quem quer fazer um técnico, quem quer fazer uma faculdade na área de tecnologia e informação. Depois a gente é seguido pelo setor de serviços, né? Que é o comércio, que pega uma fatia aqui da nossa pizza. E depois a gente vem para outros setores, os setores de finanças. O que é o setor de finanças? O setor de finanças são os bancos, né? Bancos, os privados, bancos públicos. Depois o setor primário, que é a nossa agricultura, que ela é responsável por 23% do nosso PIB, mas ela só tem uma fatia de 7,9% da nossa economia. Ela é responsável por uma grande parte do PIB, mas infelizmente ela ainda é muito pequena. A indústria ainda ganha dela, certo? Na participação, né, desses setores aqui de cima, dentro da nossa economia brasileira, certo? Depois vem o comércio, seguido pelo setor público, que tem aumentado e inchado cada vez mais, infelizmente, porque não deveria, porque o setor público não produz. Então, isso a gente tem que cuidar muito, porque todos esses outros aqui terão que trabalhar para sustentar este aqui, porque este aqui não produz nada, ele só consome o que é produzido pelos outros, certo? Então, o setor público a gente tem que ter um cuidado muito grande. E depois o setor de infraestrutura,
que são os setores, né, de construção, no ramo da construção civil, principalmente, certo? Tudo isso estruturado, minha empresa está estruturada, eu sei que a minha empresa é uma indústria, eu sei que a minha empresa é um serviço, a minha empresa é um serviço que presta tecnologia, a minha empresa, na verdade, ela é um sítio que produz leite, eu sei que ela está dentro do segundo setor da sociedade, eu sei que ela é do setor primário, uma agropecuária, um sítio, beleza, ótimo. E o que eu tenho que fazer agora com ela? Organizar. De que forma? Organizando as pessoas que trabalham nela. Eu sou o dono da empresa, então eu sou o presidente, ou eu sou o gerente, ou eu sou o diretor, e assim por diante. Eu preciso constituir essa minha empresa. Para quê? Quanto mais organizada ela for, mais a finalidade de geração de lucro, independente se ela é para fins lucrativos de divisão com acionistas ou não, né? Ela precisa de lucro, eu preciso constituir ela. E de que forma se faz isso dentro de uma organização? Como que eu organizo essa estrutura? Eu crio um organograma. O que é um organograma? É uma representação, né? Uma representação, um desenho do que cada um faz na organização e para quem ele vai se reportar, com quem ele vai se comunicar dentro da organização, certo? Aqui tem o significado do organograma e aqui um modelinho do organograma. É o presidente, aí tem o vice-presidente, aí tem o gerente de fábrica. Aí o gerente vai criar, vai ter abaixo dele o mestre A, que é um coordenador, um supervisor, um gestor de qualidade. E aí para baixo vai ter toda a parte operacional. É dessa forma. É como que a gente vai organizar os cargos da minha organização, certo? Esses organogramas que servem para dividir o trabalho, para nortear a cadeia de comando dentro da organização, né, a autoridade e a hierarquia dentro da organização, para mostrar por que essa organização vai continuar existindo e, principalmente, eu estou dentro da organização e eu gostaria de crescer dentro dela. Eu olho para o organograma, eu olho aqui e fico pensando, eu estou aqui no mestre A, eu gostaria de chegar a vice-presidente de vendas, então o que eu preciso fazer para chegar até lá? Entendeu? Até para quê? Para que a meritocracia seja mais visível. Eu preciso estudar para fazer isso, eu preciso fazer um curso, eu preciso ser competente, eu preciso assumir mais responsabilidades. O que eu preciso fazer? Para isso que serve também o nosso organograma dentro da organização. Às vezes a gente vai entrar numa organização e vai ver dois modelos. O modelo vertical, que é um dos modelos que eu posso dizer para vocês que é o mais usado, e o modelo horizontal, certo? Tanto faz qual modelo vai ser utilizado. Tanto faz, desde que a organização tenha. Mas uma organização pequena precisa? Talvez uma organização pequena não precise tanto, certo? Do que uma organização maior. Mas enquanto eu posso, eu organizo isso. Eu trabalho em organização pequena, e lá eu tenho um gestor executivo, que é o dono. Aí eu tenho um gerente, aí eu tenho uma gerente financeira, e aí tem eu. E aí abaixo de mim tem mais 4 pessoas. E a gente organizou isso. Por quê? Porque quando essas 4 pessoas precisam de alguma coisa, primeiro elas reportam a quem? Elas vêm e reportam a mim. Se eu já consigo resolver ali, eu não preciso passar para cima. Não há necessidade de ir passando para cima. A gente já conseguiu resolver. Então, por isso que é importante, até uma empresa pequena com poucos funcionários, ter um organograma. Quanto mais eu conseguir nortear os meus colaboradores, melhor, certo? E aí eu vou criando esses níveis hierárquicos. Quem está lá em cima
é o nível estratégico, é aquela pessoa que vai ter que pensar, que vai ter que planejar, é a direção da empresa, é aquele que vai dizer, a nossa empresa quer chegar aqui. Então, ele vai criar os planos estratégicos e ele vai desdobrar esses planos para o nível tático da organização, que normalmente são a gerência, supervisores, gestores, como chamam hoje em dia. Esses vão desdobrar e dar nomes. Quem vai fazer o quê? Então eles querem a conquista de um novo mercado. Então aqui o gestor comercial vai pensar, para quem que eu vou passar essa responsabilidade? Vou pedir ajuda para fulano, Beltrano, para o João, para a Maria, eles terão. Então eu dou os nomes, quem vai fazer e o que cada um vai fazer. Eu também preciso planejar isso. E o nível operacional é o que vai executar, é o nível aqui embaixo. Eu criei, esse aqui desdobrou e deu nome às tarefas, e esse aqui executa as tarefas, certo? É dessa forma que o organograma funciona, certo? Mas tem empresas que não têm organograma, que não têm hierarquia. Tem, mas são poucas. Elas funcionam da forma delas, mas elas ainda precisam planejar. Elas não têm hierarquia, mas elas têm que planejar, certo? Então, o nível estratégico, né, ele vai dar o rumo da organização. Ele vai dizer, Graziela, quero chegar, né, quero atingir o mercado americano. E eu lá no nível tático vou ter que dobrar esse plano que foi me dado pelo nível estratégico, vou ter que dar prazo para esse plano, vou ter que organizar o planejamento, vou ter que saber quais são os departamentos que vão ficar responsáveis por cada tarefa, vou ter que saber se eu tenho que contratar pessoas, se eu tenho que delegar mais para um outro gerente ou para algum outro supervisor, eu vou ter que pedir ajuda, talvez, de outros gerentes dentro da organização, né? Então, é isso que eu vou ter que fazer, eu tenho que criar uma comunicação que esses planos fiquem muito claros na hora de quem? O nível operacional aqui embaixo, né? Que vão executar. Eles vão executar esses planos, certo? Então, essa organização do organograma é colocar o cargo de todo mundo bem bonitinho ali dentro. Mas a empresa tem 500 funcionários. Organiza dentro do escritório, organiza por setor, mas é necessário organizar. E vai existir um organograma mais enxuto, claro, né? Que vai ser o presidente, os gerentes ou os diretores, a gerência, a supervisão e a operação, a fábrica, por exemplo. Aí cada setor vai abrir, cada setor vai organizar. Aí o gerente é o fulano, o supervisor é a Maria, o José e o João, e o nível operacional é a Graziela, a Claudete, a Emily, e aí eu vou dando nome. E o que cada um faz, qual é o cargo deles, certo? Então, isso é extremamente necessário dentro da organização. Eu preciso dizer o que a Graziela faz, ela é um auxiliar de produção, e qual é a tarefa que ela faz dentro da produção e como auxiliar de produção. Eu preciso colocar isso dentro do meu organograma, eu preciso definir isso, certo? E aí, definido isso, eu agrupo dentro do meu departamento, né? Por funções do meu departamento, qual é a função desse meu departamento? Por produto dentro do departamento ou pelo serviço, se eu fabrico, qual é a fabricação, que tipo de departamento que eu tenho. Por processo, se eu monto, o que eu monto, se eu colo, se eu costuro, se eu corto, eu preciso criar esses processos dentro da minha organização. A departamentalização é isso, é desdobrar as funções, né, que são comuns dentro da organização, independente se essas funções forem de produção ou se elas forem de
De serviços, eu preciso colocar. Ah, mas de serviço, por exemplo, uma empresa que presta serviço de encanamento, né? Ou que tem encanadores. Eu preciso colocar qual é a função do encanador, qual é a função do eletricista. O encanador, ele só trabalha em casas ou ele atende apartamentos. O encanador viaja, ou o que ele vai fazer. Ele também leva peças, ou ele tem que comprar peças. Tudo isso eu preciso desdobrar dentro da minha organização. Para quê? Para que fique muito claro, para que seja claro para todo mundo. Tendo isso feito, eu passo uma coisa muito importante, que é o intuito da nossa aula de hoje, principalmente, que é entrar dentro do norte da organização. Quem cria esse norte é esse nível aqui, ó. É o nível estratégico. Ele que vai determinar o norte. Eu quero ser, eu preciso detalhar qual é a razão da minha empresa. Qual é o porquê da existência da minha empresa? E isso se chama missão. O que é a missão? É detalhar a razão da empresa, o porquê da empresa. O que a empresa produz? Qual é qual é o futuro? O que ela quer conquistar com a existência dela? Que ela quer ser, o que ela quer, de que forma que ela quer ser vista no mercado? É isso que é a missão de uma empresa. Então, toda a missão de uma empresa, ela tem que orientar todos os objetivos da organização, sejam eles financeiros, sejam eles sociais, sejam eles de responsabilidade com a comunidade, sejam eles políticos, sejam eles humanos. A missão precisa orientar os objetivos da organização, certo? Aqui eu coloquei algumas citações de autores sobre o que é a missão. A missão é a essência, é o propósito, é a projeção da organização numa visão de mundo, no papel que ela exerce, é a razão de ser da empresa, é conceituar o horizonte, o norte da empresa, como que ela vai atuar no futuro. E depois disso, eu tenho que criar a minha visão. A minha visão que vai ser aquela que vai ser a cereja do bolo, que vai ser responsável por eu chegar aonde eu estou objetivando, certo? Isso é a visão. A visão é aquilo que vai ser responsável por tudo aquilo que foi objetivado na missão. É a minha trajetória, é o que vai direcionar, é a estrada da minha organização. É aquela imagem que eu estou refletindo lá na frente. O que eu preciso para alcançar aquilo que eu projetei. E se essa visão, ela tem que ser percebida, ela tem que ser desejada por todos, e ela tem que ser uma proposta da empresa, independente se for a médio ou longo prazo. Visão a curto prazo não tem, tá, gente? Visão a curto prazo não é visão, tá? É somente um objetivo a curto prazo, mas a visão tem que ser a médio e longo prazo. Como? Ser o melhor produtor de leite da região sul, certo? Ser o melhor, ter a melhor qualidade na fabricação de produtos para confecção de sapatos, sei lá. Isso é visão, é como eu quero que os outros me enxerguem, certo? E depois entram os valores. O que eu estou valorizando para que a minha visão e a minha missão sejam alcançadas? Quais são as minhas convicções dentro da organização? Que essas convicções fundamentam? Qual é a minha conduta?
O que eu valorizo? O indivíduo, valorizo o dinheiro, valorizo o lucro, valorizo a família. O que eu valorizo? Qual é o comportamento que eu estou valorizando? Então, os valores organizacionais, eles são os princípios. É a mesma coisa que os valores de família, os nossos valores internos. O meu valor de família, o teu valor de família, é aquilo que a gente passa para os nossos filhos, que a gente passa para as pessoas que estão próximas da gente, né? É o valor que eu dou para aquilo. E eu preciso saber de que forma, né, os meus objetivos vão atender às necessidades do meu valor. Ah, mas eu valorizo muito pessoas honestas. Lembra que eu falei semana passada que nós íamos entrar nesse assunto, né, da missão, visão e valores? Valorizo pessoas honestas, mas eu acabei contratando alguém que que deu um golpe aí de milhões no mercado. Então, esse é o meu valor? O que eu escrevo como valor tem que ser aquilo que eu sigo, certo? Tem que andar juntinho. Então, em resumo, a missão é o quê? Desenvolver, produzir, comercializar, gerar lucro. A visão é estar entre os principais, ser o melhor, ser o primeiro, ser excelente no que faz. Os valores serão, principalmente para as organizações, o quê? A satisfação do cliente, a valorização das pessoas, do meio ambiente, da responsabilidade social, da ética, enfim. Eu vou dar essa determinação quando eu criar a missão, visão e valores da minha empresa, certo? Aqui tem um exemplo. O que é missão? Atender às necessidades do cliente com tecnologia de ponta, qualidade, rapidez, né? Buscando satisfação de todos os clientes, dos nossos funcionários, da comunidade, com respeito. O que é a visão? Ser reconhecido nacionalmente como uma empresa modelo em seu ramo de atuação, pela sua competência, pela sua confiabilidade, pela sua ética, pelo seu preço baixo, pela sua qualidade. E os valores? Ter foco no cliente, no consumidor, ser transparente, valorizar o colaborador, né? Ter ética, ser ágil, ter qualidade total no que a gente produz. Então, aqui está bem sintetizado. Não tem erro, gente. Missão, visão e valores são coisas assim muito é o norte da empresa, mas não tem erro para a gente saber, para a gente poder entender o que é. E toda a empresa precisa ter, toda. E eu preciso principalmente disciplinar, treinar e cobrar do meu colaborador que ele siga. Se a minha empresa tem definido uma missão, se ela tem definido uma visão e ela tem definido os valores, ou uma missão e uma visão, eu preciso cobrar do meu colaborador que ele siga isso. Porque senão não adianta eu colocar no papel e não fazer. Porque daí eu só estou colocando no papel para poder atender a protocolos ou para poder atender a um padrão administrativo. Se é para colocar no papel e eu não seguir, então eu não coloco, né? Planos precisam ser colocados no papel. Se eu coloquei no papel que eu quero ser o número 1 em atendimento ao público, eu preciso buscar isso. De que forma? Treinando o meu colaborador, contratando pessoas, gerando, pagando cursos para que as pessoas possam atender o meu consumidor de forma mais assertiva. Eu preciso fazer isso. É planejar. Missão, visão e valores é planejamento. É planejamento de médio e de longo prazo. Não tem erro. Se eu coloquei lá, não tem erro, não. Eu quero dizer, não é o erro, na verdade. Se eu coloquei no papel, eu preciso seguir. Eu preciso seguir e é o norte da organização. Por que tem muita organização hoje no mercado
que não tem missão, visão e valores? Muitas vezes por medo de colocar no papel e medo de não conseguir atingir aquilo que escreveu. É a mesma coisa que a gente diz, né? Lembra lá na virada do ano que a gente promete 1.500 coisas e não cumpre metade delas durante o ano? Isso é missão, visão e valores. Isso nada mais é do que missão e visão e valores. Se eu cheguei e disse, este ano eu vou parar de gastar com fast food, eu preciso me esforçar para isso. Se eu prometi, a missão e a visão é a mesma coisa. Se eu escrevi lá, eu preciso me esforçar para que isso seja cumprido. De que forma? Vou criar planos para que sejam seguidos. Então, é assim que funciona a missão e a visão. Muitas empresas não colocam porque elas, às vezes, não têm a mão de obra necessária que vai controlar a missão e visão, não tem pessoas estratégicas que vão criar os planos para seguir a missão e visão. Enfim, elas não colocam por medo de não conseguir cumprir e nem conseguir atingir esses objetivos, por mais que eles sejam, né, de curto, de médio prazo. Mas as empresas precisam colocar isso como importante, como sendo algo extremamente importante, independente se a empresa for pequena ou não. E uma coisa muito importante hoje, tanto para as empresas pequenas quanto para as empresas grandes, é a valorização do seu funcionário. Funcionário valorizado dentro da organização e incentivado e treinado dentro da organização é lucro para a empresa. Troca e rotatividade de funcionário é prejuízo para a empresa, porque toda vez ela vai ter que treinar, ela vai ter que ensinar. Então, é melhor a empresa valorizar aqueles que já estão com elas do que ela ter que abrir para contratar outros. Então, essa rotatividade muito grande que tem no mercado hoje, eu até estava lendo essa semana, que já é meio que uma característica da nova geração, essa rotatividade, né? Dos colaboradores passarem por várias empresas, por vários setores, até mesmo para eles poderem se achar profissionalmente. Ah, eu me achei profissionalmente, eu vou fazer isso. Ah, eu prefiro trabalhar no comércio do que trabalhar na indústria. Ah, eu gosto muito de números, então eu trabalho na contabilidade ou na área financeira. Então, existe mais essa rotatividade para o funcionário se encontrar, para ele se achar, para aquela pessoa que está no mercado de trabalho se encontrar. Mas não necessariamente que a empresa não está segurando ele, né? Mas nós, como estudantes, como apreciadores, como conhecedores, como pessoas que querem buscar o aprendizado dentro da área da administração, nós temos que também ajudar a nossa empresa a se nortear. A gente pode chegar para a nossa empresa e dizer: a nossa empresa precisa se organizar, ela precisa ter objetivos, ninguém consegue trabalhar sem objetivos, nenhuma empresa consegue trabalhar sem objetivos. Nós não conseguimos trabalhar sem objetivos, a gente não consegue viver sem objetivos. Por quê? Porque a nossa vida sempre vai ter um objetivo, nós temos um objetivo. Eu vou trabalhar agora 3 meses, não vou gastar para comprar tal coisa. Já criei um objetivo. Não é um obstáculo, é um objetivo. E aí eu vou ter que começar a abrir mão de coisas para atingir ele. Então, essa é a minha missão. A minha visão é como eu vou chegar lá. Certo? Então, hoje a gente passou missão, visão e valores e do quão isso é importante para as organizações, certo? Procurem mais material, tem muito material na internet, eu já falei para vocês sobre o Google Acadêmico, onde vocês conseguem entrar e buscar artigos que falam sobre isso, que faz um detalhamento bem maior sobre missão, visão e valores, sobre a área administrativa, e é muito importante a gente saber, porque assim, ó, talvez eu não vá usar tudo que seja passado aqui dentro do meu trabalho, dentro da minha organização, mas alguma coisa eu sempre vou tirar, eu sempre estou aprendendo uma coisa nova, né? E se eu tenho uma empresa,
independente se ela é uma empresa que faz docinho para vender na rua, ou ela é uma grande empresa que sustenta setores secundários da economia. Eu tenho que ter uma missão de mundo, eu tenho que ter uma visão de mundo. O que eu quero? O que eu busco? O que eu procuro para a minha organização? E isso é estudar organizações, isso é estudar administração e é administrar, ser bons gestores, ser bons executivos, até mesmo para eu me achar no mercado de trabalho, para eu não ficar rodando tanto dentro de empresa e eu conseguir encontrar o meu lugar no mundo, certo, gente? É assim que funciona. Tanto na administração quanto na vida pessoal, a gente está administrando todos os dias. Todos os dias a gente administra alguma coisa. A gente administra o nosso tempo, a gente administra o nosso sono, a gente administra a nossa casa, nós administramos os nossos filhos. Querendo ou não, a administração está presente em tudo que a gente faz, certo? E vamos procurar ler um pouquinho mais. A leitura é importante porque abre mais brecha de conhecimento, exercita o nosso cérebro, né? Usar menos os aplicativos e ler, se esforçar um pouco mais para que o nosso vocabulário seja um pouco mais completo, que daí a gente vai começar a dar uma importância muito maior para aquilo que a gente aprende, certo? E o nosso futuro depende disso também, do que a gente aprende e do que a gente conhece, certo? Então, vocês dão uma revisada lá no material, o material está no AVA, tá? Amanhã eu vou ver, provavelmente foi uma queda de internet que não deixou eu colocar, mas eu podia jurar que estava lá dentro mesmo o cronograma, mas amanhã eu estou colocando o cronograma lá dentro. Na semana que vem a gente ainda tem aula, e no dia 31 nós temos uma prova, tá? Não se preocupem, mas o organograma não tá lá hoje e eu queria ver sobre o trabalho. Amanhã vocês vê, tem tempo para ver sobre o trabalho, tá? Não são trabalhos difíceis, mas eu quero trabalhos caprichados, porque eu sei que vocês têm condições de fazer entregas de trabalhos caprichados, certo? E nós teremos 2 provas dessa nossa disciplina, né? E aí, na semana que vem, essas informações sobre as provas serão repassadas pela escola. Quando que vai estar disponível, né? Qual é o canal que vai estar disponível a prova e quanto tempo cada aluno vai ter para fazer, certo? Se vocês já fizeram disciplinas à distância, vocês já conhecem esse funcionamento, tá, gente? Então, hoje a gente encerra, na semana que vem a gente retorna. Bom final de semana para todos vocês, se cuidem e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem me chamar que eu estou bem disponível, tá bom?